Dominique já chegou por aqui. Hoje é dia de Liga dos Campeões. A Dominique vai trazer todas as informações. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Hoje você veio combinando com a cor do esporte? Vim de propósito. Exatamente. Vamos falar de Champions League? Boa tarde para você aí de casa. Hoje tem 2 jogaços de bola aqui da Champions League. O Benfica enfrenta a Inter 4 horas da tarde, mesmo horário de City e Bayern. Essa partida vocês conferem tudo aqui na tela do SCC SBT. Por isso a gente vai direto agora para Manchester, onde o João Venturi está no palco do jogo de daqui a pouco. O João está chegando por aqui. E o João, eu quero começar te perguntando, boa tarde, que o Bayern tem a maior defesa da competição. Mas do outro lado, o City tem o Cometa Haaland, o maior artilheiro da Champions desse ano. Então, jogando em casa, provavelmente o City deve ir para cima, né? Deve tentar buscar essa vantagem nesse primeiro jogo. Boa tarde, João. Tudo bem, Domi? Boa tarde para você, para Maria, para todo mundo que está com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Pois é o estilo Pep Guardiola. Desde que ele chegou aqui, 6 temporadas atrás, tem sido assim. Um time que se impõe, um time que busca o ataque, que tem a posse de bola, que vai para cima, que não joga hipótese nenhuma na defesa. E é mais uma vez isso que a gente deve ver daqui a pouquinho, aqui no Etihad Stadium, nesse jogaço Manchester City e Bayern de Munique. Inclusive, ontem, na entrevista coletiva, o técnico do Bayern de Munique, o Thomas Tuchel, falou sobre isso. O Tuchel, que recentemente foi técnico do Chelsea, ele disse: conheço muito bem o estilo do Manchester City de jogar, esse estilo do Pep Guardiola não vai ser fácil, a gente vai ter que saber sofrer e aproveitar as oportunidades quando tivermos a bola. Agora, para falar do Haaland, ele é um capítulo à parte, ele é uma história à parte no jogo de hoje. Ele é o artilheiro da Liga dos Campeões, já tem 10 gols nessa edição. Na temporada 2021, ele terminou como o artilheiro da Liga dos Campeões, quando ele jogava pelo Borussia Dortmund, com 10 gols. Ele já empatou com aquele número que ele conseguiu há 2 temporadas atrás. Tem hoje a oportunidade de ultrapassar a própria marca que ele conquistou há 2 temporadas e se isolar ainda mais na artilharia da competição. Ele é um fenômeno, viu, Domi? Como a gente falou, 10 gols nessa Liga dos Campeões e mais do que isso, se a gente pegar o recorte de toda a temporada, são 38 jogos com a camisa do Manchester City e 44 gols. Ele tem uma média superior a 1 gol por partida. E olha que essa é a primeira temporada Erling Haaland aqui no time do norte da Inglaterra. Muitas especulações no início, na chegada dele aqui, se ele daria certo, se o Manchester City iria se adaptar ao estilo de Erling Haaland jogar. Bom, e os números falam por si só. O Erling Haaland tem sido o líder do Manchester City em toda a temporada. Esse time que chega nessa reta final de temporada, falta aí cerca de 2 meses para acabar a temporada, e o City na briga por 3 títulos importantes: o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e, claro, a Liga dos Campeões. O torcedor do Manchester City sonhando com aquela temporada espetacular que poderia vir a ser a maior temporada da história do clube, Domi. É isso aí, João. Obrigada por todas as informações. Eu tava olhando aqui de trás. Que estádio bonito esse, hein, que você tá. Você sabe mais ou menos me dizer quantas pessoas cabem aí dentro em dia de jogo? É bonito mesmo esse estádio aqui, viu? Ele não é um dos maiores da Inglaterra, tem capacidade para pouco mais de 50 mil lugares. E, claro, o jogo já começa com todos os ingressos vendidos. Assim que se sabe o adversário do Manchester City, pelo número de sócios que o Manchester City tem, esses ingressos já saem esgotados quase que imediatamente. É uma cota muito pequena para turista, para as pessoas que passam aqui por Manchester, que desejam assistir a uma partida do Manchester City. Claro que aí o valor do ingresso é mais alto, é um pouco mais salgado, ainda mais falando de Liga dos Campeões, mas é um espetáculo, assim. Só que a gente precisa falar também a torcida do City, ela tem uma particularidade, uma característica. Não é uma das torcidas mais fanáticas da Inglaterra. E a gente vai ver hoje, independente do resultado, o City vencendo, goleando, perdendo, empatando, quando chega a 35, 38 minutos do segundo tempo, a torcida começa a ir embora. A gente já começa a ver alguns clarões pelas arquibancadas aqui
do Etihad Stadium. É uma torcida que não espera até o apito final para poder ir embora. Muita gente já sai para pegar o trem que está aqui perto, para evitar filas na saída do estádio, aquela muvuca, aquela galera toda saindo junto. Então, é uma particularidade. Mas é uma torcida que está vivendo anos dourados, né? Desde a chegada do Pep Guardiola, a gente tem repetido aí ano após ano como esse time vem brigando por títulos, chega no final da temporada sempre nas cabeças, brigando por títulos importantes e dessa vez, mais uma vez, isso se repete. É uma torcida que não é muito fanática, mas que está com um sorriso solto por ver um time jogando tão bem, um futebol tão convincente. Poucos na Europa estão jogando esse futebol bonito, goleador, de se impor, como o Manchester City vem fazendo desde o início da temporada. E que a gente vai ter mais uma vez o privilégio de acompanhar aqui no SBT, nesse que é um jogaço, talvez o principal jogo dessas quartas de final. Manchester City, Bayern de Munique, o Bayern buscando a 7ª taça na sua galeria. Caminha com passos firmes, porque é o único time que venceu os 8 jogos que disputou e, mais do que isso, sofreu apenas 2 golzinhos. Então, se de um lado o Manchester City tem essa máquina de fazer gols, esse destruidor de defesas chamado Erling Haaland, do outro lado, uma defesa sólida, uma muralha alemã que o Haaland agora vai ter que, talvez, se esforçar um pouco mais para conseguir vencer essa defesa do Bayern de Munique, Domi. Obrigada, João, pelas informações. O João volta daqui a pouquinho na tela do SCC com essa super transmissão entre City e Bayern de Munique. E a gente continua falando desse jogaço, mas agora quem chega é ele. Theo José comenta tudo pra gente. Fala, Theo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Hoje a nossa conversa é em forma de convite. Logo mais, 15 para as 4 da tarde, aqui no campo do SBT, aqui no campo do SCC, um dos maiores clássicos do futebol da Europa, começando a disputar uma vaga nas semifinais da Champions League. Estou falando de Manchester City contra o Bayern de Munique. O jogo acontece na Inglaterra, no Etihad Stadium. Aqui, ó, já está tudo praticamente pronto. Essa aqui é a minha produção para usar daqui a pouquinho, junto com o Mauro Betti, a Nadine Bastos e também o João Venturi. O City busca o seu primeiro título de Liga dos Campeões da Europa. E esse é o objetivo que sempre esse time teve desde que passou a ser dominado com mais dinheiro de investimento de empresários, dos novos donos. Tanto é que contratou o Pep Guardiola. E o Pep Guardiola vai ter hoje pela frente o Thomas Tuchel, que chegou no mês passado. O Tuchel foi o mesmo que disputou o título da Champions quando era treinador do Chelsea contra o Guardiola no City. O Bayern de Munique tem alguns desfalques. Do outro lado, o cometa Haaland, artilheiro desta edição da Champions, vai estar presente, tem 10 gols marcados em 7 partidas disputadas. Thomas Müller deve ser o centroavante do Bayern de Munique, ou seja, muitas estrelas em campo, sintoma de um grande jogo. Tem favorito? No jogo de hoje eu diria que o City, pelo fator casa, é o favorito. Mas no confronto eu vejo o Bayern chegando mais uma vez às semifinais em busca do seu 7º título. Até daqui a pouco. Daqui a pouquinho tem esse jogaço de bola aqui na tela do SCC SBT. Agora a gente muda de assunto e fala de demissão. Vitor Pereira não é mais o técnico do Flamengo. O treinador não resistiu, à derrota no final de semana do Carioca e agora não é mais o técnico da equipe. Olha só. O clima do Flamengo ainda é de decepção. O time se reapresenta hoje após perder de goleada para o Fluminense e já oficialmente sem o técnico Vitor Pereira. O clube anunciou nesta manhã a demissão do treinador e da comissão técnica. Com isso, o Fla terá que desembolsar 15 milhões de reais. As multas rescisórias de treinadores têm causado enorme prejuízo ao Fla. Desde a saída de Jorge Jesus, o Flamengo gastou 22 milhões de reais em pagamento para técnicos que foram demitidos. Domenech Torrent, que ficou apenas 4 meses no cargo, foi o que mais custou ao rubro-negro. Mais 11 milhões de reais divididos entre ele e sua comissão técnica. Enquanto isso, alguns nomes já circulam como possíveis treinadores.
E vão desde Jorge Jesus, ex-treinador idolatrado por grande parte dos rubro-negros, a Eduardo Cudê, que atualmente comanda o Atlético Mineiro. Outras opções é Jorge Sampaoli, que está sem clube e já demonstrou interesse em comandar o rubro-negro em outras oportunidades. Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe até o fim de maio e, caso queira contar com o técnico antes disso, o Flamengo teria que pagar ou negociar a multa rescisória com o clube turco. E até que seja definido o futuro do comando do rubro-negro, o time já tem compromisso na próxima quinta, na estreia da Copa do Brasil contra o Maringá e o início do Brasileiro no final de semana. E o que o torcedor do Fla mais quer é voltar a ver o elenco vencer com confiança para disputar as principais competições da temporada. A tão esperada demissão do Vitor Pereira agora sim foi confirmada. E a equipe do Camboriú completa hoje 20 anos da sua fundação. O time, que inicialmente era chamado de Camburiense, mudou seu nome em 2019 e até hoje agora é chamado de Camboriú. E esse ano está sendo um ano muito feliz para a equipe. Jogou pela primeira vez a Copa do Brasil e disputa também a Série D do Campeonato Brasileiro. O presidente falou sobre essas conquistas, olha só. Muito feliz de estar presidente do Camboriú nesses 20 anos, 2 décadas, aí, um clube muito novo, mas um clube que vem fazendo história no campeonato catarinense, no campeonato brasileiro. Hoje a gente conseguiu, no longo desses 2017, desde 2017 como presidente, vice-campeão da Série B, vice-campeão catarinense da Série A, algumas conquistas aí que trouxeram muita alegria para o nosso torcedor. Alguns jogos históricos, como contra o Manaus e o Bahia na Copa do Brasil, Taça São Paulo de Futebol Júnior. Então o Camboriú vem num crescimento muito grande, O Camboriú é um clube que tem um projeto muito sólido e acreditamos aí, dá muita alegria ainda para a nossa torcida e nesses 20 anos que venham muito mais e a gente espera aí tá ajudando e oportunizando sempre as pessoas no Camboriú. Muito obrigado e parabéns, Camboriú. Parabéns para o Camboriú. E olha só, nessa segunda-feira tivemos as finais da etapa de Bells Beach da WSL. Mas o dia não foi muito bom para os brasileiros. O título acabou ficando em casa. O brasileiro que chegou mais longe na competição foi Filipe Toledo. Nas quartas de final, o Filipinho passou na última onda. Já na semifinal, o brasileiro enfrentou Ethan Ewen e foi eliminado por pouco. Ethan fez um 15,93 contra o 14,30 do brasileiro. Após sua eliminação, uma cena bombou nas redes sociais. A filhinha de Filipinho chorando muito. Tá bom? Quando o papai ganha, às vezes o papai perde também. Tá bom? Tá tudo bem, tá? Foi um resultado bom pro papai. Tá bom? Olha aqui, o papai tem terceiro ainda. Tá? Não precisa chorar não. Tá bom? Cadê? Vamos, tá? A final foi totalmente australiana, entre Ryan Cullinan e Ethan Ewen. A bateria foi bem equilibrada, mas no final, Ethan ficou com o título de Bells. Na categoria feminina, a final também foi 100% australiana, entre Taylor White e Molly Piccolo. Taylor venceu e assim conquistou o campeonato. Infelizmente não deu para os brasileiros, né? Você sabe que eu já fiz intercâmbio na Austrália, eu torço muito por eles também. Eles gostam muito, os atletas se dedicam muito também ao esporte. Muito bom, né, Dominique? Quem sabe o Brasil fica pra próximo, então, né? Agora na etapa de Saquarema, quem sabe o pódio seja 100% brasileiro. Eu acho. No Brasil merece, né, que os brasileiros ganhem também. Vamos ficar na torcida. Vamos, o esporte vai ficando por aqui. Hoje tem Champions League e amanhã eu trago todos os detalhes por aqui. Tchau, Maria. Tchau, tchau.